Bom dia, bom dia, bom dia. Paz seja contigo. Estamos aqui para mais um momento com Deus, para mais um devocional, para mais esse instante o qual o Senhor preparou para estar compartilhando uma palavra com você através de mim. Me sinto extremamente feliz e privilegiado de poder estar sendo um canal pelo qual Deus tem falado com você esses dias. Me sinto extremamente feliz por estar sendo um canal pelo qual Deus está trazendo uma palavra ao seu coração, porque é a palavra quem limpa, é a palavra quem liberta, é a palavra que transforma, é a palavra quem abre os seus olhos, é a palavra quem te dá a direção, e cabe a você que está ouvindo aceitá-la ou não, segui-la ou não. Nós estamos aqui com o objetivo de forçar ninguém a aceitar o que a palavra de Deus diz. Muito pelo contrário, estamos aqui dispostos a levar a palavra a qual nós cremos que salva, que cura, que liberta, que é a palavra de Deus, e a qual cremos que se você que estiver do outro lado da tela ouvir e colocá-la em prática, temos a total certeza de que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua casa, temos a total certeza de que grandes coisas o Senhor irá fazer na sua vida. Me sinto privilegiado, de poder estar sendo essa voz pela qual Deus tem falado ao seu coração. Espero que hoje não seja diferente, espero que dessa vez o Senhor venha tratar com você algo novo através de mim. Porque como vocês têm me visto falar, eu também preciso ser mudado, ser moldado, ser transformado pela palavra de Deus. Embora através de mim o Senhor esteja falando, o Senhor esteja tratando, isso não significa que eu também não preciso ser mudado, moldado e transformado por ela. Antes da palavra ela servir para edificar a sua vida, ela tem que servir para edificar a minha. Ela tem que servir para me desconstruir naturalmente e me edificar espiritualmente. E ela tem que servir para me mudar e me moldar conforme a vontade e o querer do Pai. Me sinto feliz, privilegiado de por mais uma vez poder estar aqui, passando para esse devocional. Palavras, momentos aos quais Deus tem colocado no meu coração, e poder estar compartilhando a palavra dele com você, que o objetivo é você, exatamente você que está do outro lado da terra, que talvez por motivos pessoais, que talvez por correria do dia a dia, às vezes você não consegue aceitar um convite para poder estar indo até a igreja, mas é minha função como igreja estar indo até você, independente da maneira a qual seja necessária, independente da maneira que dê. Talvez eu possa não conseguir ir até a sua casa fisicamente, talvez porque de onde você está assistindo esse vídeo seja longe, mas através desse momento, através desse recurso, através dessa oportunidade a qual o Senhor está nos dando, é possível Deus entrar na sua casa através desse momento, através dessa oportunidade. Você que tem dado essa oportunidade para Deus, eu fico extremamente feliz que você continue abrindo a porta para que o Senhor continue adentrando no seu lar através de mim, para que você continue deixando aberta essa porta, para que a palavra de Deus continue entrando no seu lar através de mim. Porque é como eu tenho dito, eu não sou nada, eu não tenho nada a oferecer. Eu também necessito a cada dia ter o meu encontro com Deus, a ser mudado, moldado e transformado por Ele. E hoje nós iremos falar sobre arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre um homem de Deus que foi tremendamente usado por Deus, que recebeu o título de ser segundo o coração de Deus, mas em dado momento de sua vida, ele não teve relacionamento com Deus, ele não teve uma conduta correta aos olhos do Senhor, e isso trouxe resultados muito ruins para a vida dele. Isso trouxe resultados muito negativos para a casa dele. Hoje nós vamos falar no Salmo 51. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vamos até aqui do versículo 1 até o versículo 13 do Salmo 51. Meus amados, esse Salmo 51 é um salmo que, por alguns meses, eu não vou dizer que eu fiquei preso nele, mas foi um salmo que muito falou ao meu coração. O que é o Salmo 51? Como foi mencionado no início, há alguns instantes atrás, o Salmo 51 é um salmo de arrependimento. O Salmo 51 é um salmo de Davi, quando ele reconhece para Deus que errou, quando ele reconhece para Deus que pecou, quando ele reconhece para Deus que desobedeceu, que esteve em iniquidade. Esse salmo ele muito falou ao meu coração, porque ele é um salmo que nós temos que procurar confessar ele constantemente, pelo fato de sermos pecadores, e como pecadores necessitamos constantemente buscar relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Criador, para que, não vou dizer que venhamos a deixar de pecar, porque enquanto estivermos aqui em corpo físico, seremos pecadores, iremos cometer erros, iremos cometer falhas, mas devemos buscar relacionamento com o nosso Senhor para pecar menos. E nós vamos ver no decorrer dessa história, dessa mensagem, que o homem, quando ele se desvia do caminho do Senhor, ou o homem, quando ele não tem relacionamento com o Senhor, ele faz coisas ruins. E o principal, que é o mais desagradável, por muitas das vezes a consciência dele nem o acusa de que ele está errado. O Salmo 51, como foi mencionado, é um salmo de Davi. E Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. Ele recebeu o título de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele era bondoso, ele tinha um coração bom, ele tinha um coração que Deus se agradava, por isso que ele recebeu o título de ser segundo o coração de Deus. Em dado momento de sua vida, em dado momento da sua trajetória, Davi ele é ungido rei. Só que antes dele ser ungido rei, é levantado em Israel o primeiro rei, Saul, porque até então Israel tinha um governo teocrático na data mencionada na data em que aconteceu essa história. Israel era governada por um governo teocrático, baseado na palavra, onde Deus falava com o profeta e o profeta falava ao povo, falava à nação. E se eles obedecessem aquilo que Deus estava falando através do profeta, coisas boas aconteciam, eles recebiam livramento, os celeiros deles eram abençoados. Se eles andassem em obediência, eles tinham uma vida boa em relação a uma conduta com Deus, Deus os abençoava. Só que, dado momento, o povo pede para Deus um rei, porque as nações ao redor tinham um rei. E ali eles interrogam e questionam Samuel, o Samuel era o profeta, e Samuel vai até Deus. E Deus simplesmente fala, vai atender o pedido deles, porque não está rejeitando o profeta Samuel, está rejeitando a ele mesmo. Então Deus levanta Saul para ser rei, o primeiro rei em Israel. Israel então deixa de ter um governo teocrático e passa a ter um governo monárquico, passa a ser conduzido através de uma monarquia, onde o rei é a autoridade, onde tudo que ele determina é regra. Só que se nós formos ver no livro de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, nós vamos ver que o povo sentia a falta da presença de Deus, porque a arca não estava presente. Levando em conta de que naquela época a arca era o maior símbolo físico da presença de Deus. Quando Saul assume o reinado, ele não sente vontade e nem necessidade de buscar a arca. Se nós formos parar para ver um pouco antes do reinado de Saul,
a Bíblia vai nos dizer que já havia uma clara frieza espiritual em Israel. Porque na época do sacerdote Eli já estava ficando cego, já estava velho. Então, automaticamente, por ele já estar cego, já não tinha muitas visões, a palavra era pouca. Havia uma clara decadência espiritual nessa época, em Israel. O que ficou ainda pior quando Saul assumiu o reinado. A decadência espiritual que existia ficou ainda mais grave, tornando-se apostasia, porque Saul apostatou completamente da fé e tirou a própria vida. Com isso, Deus levanta um novo rei, Davi, um jovem simples, humilde, de bom coração, modesto, humilde. Então, Deus levanta Davi. E a primeira coisa que Davi faz ao assumir o reinado, o que ele faz? Ele vai buscar a arca, levando em conta que a arca era o maior símbolo físico da presença de Deus. Então, se a arca não estava em Israel, a arca não estava em Jerusalém, automaticamente a mentalidade do povo dizia o quê? Deus não está aqui conosco. Então, por isso que quando Davi assume, o que Davi faz? Ele vai buscar a arca que estava, se não me falha a memória agora, é uma cidade chamada Kiriat Jearim, e ele traz a arca de volta para Israel, ele traz a arca de volta para Jerusalém. E com isso ele acaba promovendo um dos maiores avivamentos que houve nessa época. Davi promove um avivamento incrível. Davi promove um avivamento sensacional. Basta nós continuarmos lendo a história lá em Samuel, que nós vamos ver que quando a arca vem chegando, todo o povo está em festa. Por quê? Porque a mentalidade do povo está dizendo o seguinte: a presença de Deus está voltando para o nosso meio. Então, se nós formos ver no livro das Crônicas, vai dizer que a alma do povo suspirava e ansiava pela presença de Deus. E quando Davi é ungido rei, quando Davi assume o reinado, ele vai buscar a arca. E quando o povo vê a arca chegando, todo mundo fica feliz, porque a mentalidade deles diziam: Deus está voltando para o nosso meio. E a Bíblia vai dizer que enquanto Davi esteve ali no seu período de reinado, no seu início do seu reinado, ele estabeleceu leis, ele estabeleceu regras e tudo estava fluindo muito bem. Mas o que tudo isso que está sendo mencionado tem a dizer com o salmo que lemos? Porque foi falado no início que o Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido rei pelo próprio Deus. Davi foi escolhido para reinar pelo próprio Deus. Mas em dado momento de sua vida, Davi, esse mesmo homem, segundo o coração de Deus, ele tem um período de frieza espiritual. E aqui nós lemos o Salmo 51, que é o salmo onde ele confessa o pecado. É o salmo onde ele reconhece que errou. Mas eu procurei entender o que aconteceu para que esse mesmo homem que promoveu um dos maiores avivamentos espirituais em Israel, eu procurei entender o que aconteceu, por que dele iniciar um salmo dessa maneira. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Se nós formos parar para ver muito dos salmos de Davi, ele sempre iniciou quase todos os seus salmos de maneira positiva, de maneira alegre, festiva, exaltando o nome do nosso Deus. Engrandecer-te-ei, ó Deus da minha vida, exaltar-te-ei, ó Deus da minha salvação. E ele sempre esteve engrandecendo a Deus. Mas nesse salmo, ele inicia de uma maneira muito diferente. Ele começou dizendo: compadece-te de mim. Em algumas traduções está: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele continua dizendo: e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas, no plural, transgressões. Lava-me completamente. Ou seja, não era de maneira parcial. Das minhas iniquidades. Lava-me completamente da minha iniquidade. Eu procurei entender o que aconteceu. Por que o salmista, esse rei, inicia esse salmo dessa maneira. E se nós formos ver aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 11,
vai nos contar uma história. A Bíblia vai nos dizer que nesse período aqui de 2 Samuel, no capítulo 11, Davi ele tinha que estar na guerra. Só que o texto deixa bem claro ao dizer que ele não foi para a guerra. Ele ficou em casa, ele ficou no palácio, ele ficou em casa, ele ficou no terraço, ele ficou no palácio. O texto vai nos dizer que uma tarde ele se levantou do seu leito e foi passear pelo palácio. Só que nós vamos ver no Salmo 55, no versículo 17 ou no versículo 22, o texto vai dizer que pela manhã, à tarde e ao meio-dia, Davi faria as suas lamentações e as suas queixas. O que eu entendo disso? Davi havia prometido que por 3 vezes ao dia ele iria orar. Mas, como nós vemos aqui no livro de Samuel, o texto começa dizendo, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Então, ele tinha que estar na guerra e não estava. E o texto vai dizer que uma tarde ele se levantou do seu leito. Como vimos, ele disse que faria as orações dele por 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e ao meio-dia. De manhã ele não fez, porque estava dormindo. Meio-dia ele não fez, porque estava dormindo. E à tarde ele também não fez, porque o texto diz que ele levantou e foi passear. Naquela época não havia energia elétrica. Eles levantavam ao nascer do sol. Para quê? Para poder aproveitar 100% da luz do dia. E o texto diz que uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Se o texto diz que uma tarde que ele se levantou, me faz entender que, trazendo para nós o nosso horário cronológico, era depois do almoço, depois de meio-dia. Então, depois do meio-dia, levantou-se Davi do seu leito. Ou seja, Davi passou a manhã inteira dormindo. Até o meio-dia ele estava dormindo. E vamos pressupor que a partir de 1 da tarde ele saiu da cama. E o texto diz que quando ele levantou, ele não orou, ele foi passear pelo palácio. E o texto diz que enquanto ele está lá passeando pelo palácio, o que acontece? Ele vê uma linda mulher tomando banho. Essa mulher tem o nome de Betseba. E Davi, vendo aquela mulher tomando banho, fisicamente formosa, eles chamam dos guardas e perguntam: quem é aquela lá? Os guardas cantam para ele a seguinte mensagem: meu senhor, aquela lá é Betseba, esposa de Urias, o heteu, que está na guerra lutando em teu nome. Então aqui a gente já vê, Davi descobriu que ela era uma mulher casada, que o marido dela não estava em casa porque ele estava na guerra, e Davi tinha total certeza de que ele demoraria a voltar. Então o que o texto continua nos dizendo? O texto vai dizer que Davi enviou mensageiros até ela para que trouxessem ela até ele. E assim aconteceu. Os guardas foram até ela e trouxeram ela até a presença do rei. O texto vai nos dizer que Davi se deitou com ela. Davi teve relação sexual com ela. E a despediu. Passado algum tempo, ela simplesmente manda falar para Davi o seguinte: diga ao rei que estou grávida. Aqui nós temos um problema. Uma mulher casada e o seu marido não está em casa aparece grávida. Algumas traduções vai dizer o seguinte, que Batseba havia acabado de se purificar da sua imundície. O texto vai dizer em algumas traduções que o período menstrual dela havia terminado. Então, raciocina comigo. Se o período menstrual de uma mulher havia terminado, ela ainda não estava no seu período fértil. Então, no momento em que quando Davi se deita com ela e tem a relação com ela, ela ainda não poderia engravidar. Por quê? Porque não estava no seu período fértil. O que me fez entender o seguinte, que para que ela viesse a ter engravidado, Davi manteve relação sexual com ela. Não foi apenas uma vez, não foi apenas 2, não foi apenas 3. E foi sucessivamente, porque como mencionamos, o esposo dessa mulher estava na guerra. Iria demorar para voltar. Ela vinha até Davi, Davi se deitava com ela, tinha relação com ela e depois a mandava para casa. E ficou assim o decorrer de um período de tempo que a Bíblia não nos narra. Só que em dado momento aconteceu algo. Essa mulher engravidou. E Davi, para evitar com que o escândalo venha, o que ele faz? Ele simplesmente manda uma carta para Joabe, que era o comandante da guerra, com a seguinte mensagem: manda para mim Urias. E quem era Urias? O esposo da mulher com a qual ele estava tendo relação sexual. Joabe recebe a carta
e manda Urias para Davi. Chegando Urias até Davi, Davi, com um plano já arquitetado, simplesmente procura ter notícias da guerra. Urias conversa com ele, fala para ele como que está a guerra e tudo mais. Em dado momento, Davi despede ele: agora vai para tua casa. Qual era o plano de Davi? Essa mulher, ela está grávida. Eu trouxe o marido dela para a guerra. Automaticamente ele vai para casa, ele vai tomar banho, ele vai comer, ele vai se deitar com a esposa dele, ele vai ter relação com a esposa dele. E o filho que é meu vai passar a ser dele. Esse era o plano de Davi. Só que se nós formos ver em dado momento, o texto vai deixar bem claro lá em 2 Samuel que Urias não entrou para dentro de casa. A Bíblia vai nos dizer que ele dormiu à porta do palácio junto com os outros guardas. Os guardas do palácio fizeram Davi saber disso. Chegaram para Davi e falaram: meu senhor, Urias não foi para casa não. Então Davi dá uma ordem aos guardas dizendo: trazei Urias até mim. Os guardas levam Urias até Davi. E Davi pergunta: Urias, o que aconteceu? Por que você não foi para casa? E Urias dá a seguinte resposta para ele: meu senhor, não é justo que meus irmãos que estão lá na guerra lutando em teu nome tenham noites mal dormidas, passem frio, passem necessidade, correm perigo, correm risco de morte, e eu venha para minha casa, tome banho, coma, beba e me deite com minha esposa, enquanto os meus irmãos, meus companheiros estão na guerra lutando em teu nome? Não é justo isso, meu senhor. Então Davi, vendo que Urias não ia para dentro de casa, despediu ele. O texto vai nos dizer que no dia seguinte, Davi preparou aquele banquete para Urias, com as melhores comidas, com as melhores bebidas, com os melhores vinhos, com o objetivo de embebedar Urias para que Urias fosse para dentro de sua casa, para que Urias então pudesse chegar em casa, se deitar com a sua esposa, ter relação com ela e o filho que era de Davi passe a ser de Urias. Só que o texto vai nos dizer que Urias foi para o banquete, comeu, bebeu, e quando ele vai, novamente ele não entra em casa. O texto deixa bem claro que novamente Urias voltou a ficar com os guardas do palácio. E novamente fizeram Davi descobrir isso. Davi, vendo que Urias não ia para casa, o que ele faz? Ele escreve uma carta a próprio punho, carimba, fecha aquela carta e manda Urias de volta para a guerra. A carta é destinada a Joabe. E quem era Joabe? O comandante da guerra. Na carta estava a seguinte informação: ponha Urias na linha de frente para que seja morto. Então aqui a gente vê que Davi arquitetou um plano para que o filho dele não fosse mais dele, sim do esposo da mulher. Davi, vendo que o plano dele não deu certo, ele arquitetou um assassinato. Ele entrega a carta na mão de Urias. Agora Urias está portando a mensagem da sua morte. Ele entrega a carta na mão de Joabe. E Joabe coloca Urias na linha de frente e Urias é morto. Tudo aconteceu conforme Davi queria. Davi recebe essa notícia de que Urias morreu. Então automaticamente na cabeça de Davi está tudo pronto. E o texto vai nos dizer, lá no final de 2 Samuel, capítulo 11, que Davi se casou com Batseba. Olha qual foi o plano de Davi. Aqui a gente vê o perigo da falta de relacionamento com Deus. Davi, ele havia prometido que por 3 vezes ao dia faria as suas orações. Pela manhã não orou porque estava dormindo, ao meio-dia não orou porque estava dormindo, de tarde quando acordou não orou porque foi passear. Ele viu uma mulher tomando banho, descobriu que ela era casada, se deitou com ela, teve relação com ela, engravidou ela. Arquitetou um plano para que o filho que é dele fosse do esposo dela. O plano dele não deu certo. Ele arquitetou um assassinato, ele concluiu um assassinato e ele ainda se casou com o filho, ele ainda se casou com a viúva. Tipo, naquela época não havia DNA, para evitar de que a barriga crescesse e viesse a gerar um escândalo, tipo, como que aquela mulher ficou grávida se o marido dela não estava em casa? O que Davi faz? Ele vai e se casa com ela. Tudo arquitetado, tudo perfeitamente planejado. Só que lá no final do versículo, do capítulo 11 de 2 Samuel, vai ter um único versículo. Mas o Senhor não se agradou de nada daquilo que Davi fez.
Aqui a gente vai ver o perigo que é a falta de relacionamento com Deus. Como mencionamos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como mencionamos, Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Davi era um homem que tinha relacionamento com Deus. Só que, vamos parar para imaginar. Davi engravidou a mulher dos outros, arquitetou um plano para que o filho que era dele fosse de outro. O plano não deu certo. Ele arquitetou um assassinato, ele concluiu um assassinato, ele se casou com a mulher para que o escândalo não viesse. Agora eu vou fazer uma pergunta. Em que momento a consciência de Davi acusou ele de que ele estava errado? Como pode eu, como cristão, engravidar a mulher dos outros, arquitetar um assassinato, concluir um assassinato, me casar com a mulher que eu engravidei para que não viesse a ter escândalo, e eu, como cristão, em momento algum, a minha consciência me acusa de que eu estou errado? Como pode eu, sendo cristão, fazendo tudo isso e nem ter a sensibilidade de reconhecer que estou errado? Como posso eu estar em pecado sem saber que estou em pecado e a minha consciência nem pesar, nem me acusar de que eu estou errado? Como pode eu, sendo crente, servo do Senhor, ministro a palavra, canto, oro, faço todas essas atrocidades e a minha consciência nem pesar? Aqui a gente vê o quão longe Davi estava de Deus para poder fazer tudo isso e a consciência dele nem pesar de que ele estava errado. Porque se você busca ser uma pessoa melhor, se você é cristão, se você busca ter relacionamento com Deus, quando você fala um palavrão, irmão, a sua consciência te pesa, aquilo te incomoda. Agora, como que pode o cara engravidar a mulher dos outros, arquitetar um plano para o filho dele ser do outro, o plano não dá certo, ele arquitetar um assassinato, concluir um assassinato, se casar com a mulher dele, com a mulher do falecido, e a consciência dele me acusa de que ele está errado? O quão longe Davi não estava de Deus para poder fazer tudo isso e nem ter a sensibilidade de que ele estava errado? Para você ter noção, após tudo isso acontecer, Davi ainda continuou com a sua vida. Davi ele seguiu como se nada tivesse acontecido. Só que algumas coisas começaram a parar de dar certo para Davi. Por quê? Ele estava em pecado, ele estava em desobediência. Eu, como cristão, quando não estou de acordo com o que a palavra de Deus determina, as coisas não fluem para mim. Eu, como cristão, quando estou em desobediência, a bênção não me alcança. E o texto vai dizer que Davi, algumas coisas começaram a acontecer na vida de Davi. Se você for ver no Salmo 38, Davi chorava dia e noite, ele não entendia o porquê, era angústia. Davi adoeceu e ele não sabia o porquê. Até que em dado momento, nós vamos entrar agora no livro de 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ver que Deus ele simplesmente manda o profeta Natã até Davi. E o profeta chegando até Davi, o profeta vira para Davi e cria uma história para ele. Meu rei, imagina o seguinte, imagina um grande fazendeiro. Esse grande fazendeiro tem centenas de cabeças de boi, tem milhares de cabeças de boi. Agora imagina um outro fazendeiro, simplesinho, pobrezinho, ele só tem uma única vaquinha. E essa vaquinha cresceu na casa dele, junto com os filhos dele, ele criou ela com todo amor e carinho, e é dessa única vaquinha magra, cansadinha, que cresceu na casa dele junto com os filhos dele, que ele tira o sustento dele. Chegando na casa desse grande fazendeiro, um viajante. Esse grande fazendeiro, em vez de pegar uma das milhares de cabeças de boi que ele tem, das vacas que ele tem, para matar e fazer um alimento, vai até a casa desse fazendeirozinho pobre, humilde, que só tem aquela única vaquinha. Pega essa única vaquinha, mata ela e faz de comida, de alimento para o viajante que está na casa dele. É correto isso? E o texto vai dizer que quando o profeta Natã expressou para Davi essa história, o texto deixa claro que se acendeu uma ira tão grande em Davi,
Ele disse que maldito seja o homem que fizesse tal coisa, que o homem que fez isso deveria ser morto e que aquele que perdeu deveria ser restituído até 7 vezes mais. O profeta simplesmente faz o seguinte, vira para ele e fala, pois bem, meu rei, és tu esse homem. O Senhor te abençoou de tantas formas, de tantas maneiras, o Senhor te deu livramento de morte, o Senhor acrescentou tantas coisas na sua vida e se ainda faltasse, Ele acrescentaria mais. Por que que você fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor? Se deitando com a mulher de Urias, tirando a vida de Urias, fez todas essas atrocidades. Foi aí nesse momento que Davi teve os seus olhos abertos para o pecado que ele havia cometido. Foi aí que o pecado saiu das costas dele e parou diante dos olhos dele. Foi aí que as escamas que estavam nos seus olhos caíram. E ali ele virou para o profeta e falou, pequei contra o Senhor. E Davi reconheceu o seu erro. Aí o profeta vira para ele e fala, muito bem, o seu pecado foi perdoado. Mas o filho que vocês tiveram, ele vai morrer. E o profeta sai. É aí que nasce o Salmo 51. É aí que nasce esse salmo que nós aqui acabamos de ler. Do versículo 1 até o 13. Após Davi ter os seus olhos abertos para o pecado que ele havia cometido, ele simplesmente se afastou. Ele se isolou. Ele entrou para um quarto. Vestiu vestes de humilhações. E ali ele começou. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade. Se Davi fala segundo a tua benignidade é porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era bondoso. E ele continua dizendo, apaga as minhas transgressões. O que ele está dizendo com isso? Ele está simplesmente virando para Deus e falar, Senhor, tudo que eu fiz de errado no decorrer da minha vida, o pecado que eu cometi, a minha desobediência, apaga ela. Apaga ela. E ele continua dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade. Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença muito grande entre a palavra pecado e iniquidade. A palavra pecado, no seu sentido original, significa errar o alvo. E iniquidade significa fazer do erro um estilo de vida. Então, quando Davi está virando aqui dizendo, e purifica-me, lava-me completamente da minha iniquidade, ele está dizendo o seguinte, por um dado momento da minha vida, eu fiz do erro um estilo de vida. Pecar é errar o alvo. Iniquidade é fazer do errado um estilo de vida. E aqui Davi está dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade. O que eu aprendo com isso? Davi, ele não jogou a culpa do erro dele para cima de outra pessoa. Davi não foi o crente Adão e Eva. O que é o crente Adão e Eva? Adão, comeste tudo o fruto que te ordenei que não comeste? Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, por que induziste? Não, Senhor, foi a serpente. O crente Adão e Eva é aquele que erra, que falha, que peca e que joga a responsabilidade dos erros dele para cima de outro. O crente Adão e Eva é eu quando vejo pornografia, é eu quando traio minha esposa, é eu quando minto, é eu quando engano, é eu quando faço tudo aquilo que é errado, é eu quando não estou de acordo com a palavra do Senhor, em vez de chegar e virar para Deus e falar, Deus, é eu que estou errado, não, é eu que falo, não Deus, por que você viu tal coisa, tal hora na internet? Não, Senhor, a internet estava lá. Eu jogo a culpa para cima da internet. Por que você caiu em adultério? Não, Senhor, a mulher estava me oferecendo. Não, Senhor, meu marido não me dá atenção em casa. Nós sempre estamos, por muitas das vezes, transferindo a responsabilidade dos nossos erros, das nossas ações, para cima de outro. Esse é o crente Adão e Eva. O crente Adão e Eva peca e bota a culpa no outro. O crente Adão e Eva é aquele que, quando erra, não reconhece o seu erro. Adão, quando pecou, jogou a culpa para cima de Eva e também tentou jogar a culpa para cima de Deus. A mulher que tu me deste. Ou seja, ele está virando para Deus, está falando, foi a mulher que o Senhor me deu.
Ou seja, então ele está jogando a culpa para cima de Deus do erro que ele havia cometido. Coisa que nós não vemos Davi fazer aqui. Ele simplesmente vira e fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele está reconhecendo. Ele está chamando a responsabilidade para ele. Ele está dizendo: Senhor, não foi ela que foi oferecer, foi eu que fui atrás. Foi eu que errei. E ele ainda continua dizendo: pois eu conheço as minhas transgressões. No momento que ele diz as minhas, é no plural. Ele está fazendo uma análise de si, está vendo que a vida que ele estava levando, ele cometeu muitos erros, muitos pecados, muitas desobediências. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto ele não teve os olhos abertos, ele estava se sentindo mal, adoeceu. Mas no momento em que ele teve os olhos abertos, ele não jogou a responsabilidade do erro dele para cima de outro. Ele entrou no quarto, foi orar e não inventou desculpa. Ele simplesmente virou para Deus e falou: Senhor, eu fiz, eu falei, eu errei, eu pequei, eu desobedeci. E ele continua dizendo: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. O que mais me chama a atenção nesse salmo não é só o fato de Davi foi reconhecido por ter um coração segundo, Davi foi reconhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele era bonitinho, não, porque o texto deixa claro que ele não era bonito, mas pela humildade, pela simplicidade do coração dele. Quando ele errava, ele não jogava para cima do outro a culpa dele, do erro dele. Ele assumia a responsabilidade. Nós podemos aprender com Davi aqui. Quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente mente, quando a gente engana, quando a gente trai, quando a gente desobedece, a gente pode aprender com Davi. Chegar para Deus e falar: Senhor, eu fiz. Aí Deus pergunta: por que você fez? Seja franco, irmão. Fala: eu fiz porque o meu interior desejava aquilo. Eu fiz porque eu estou com minha vida espiritual fraca. Eu fiz porque já tem um tempo que eu não sei o que é orar. Eu fiz porque já tem um tempo que eu não sei o que é buscar. Eu fiz porque eu já tenho um tempo que eu não sei o que é me consagrar. Eu fiz porque a vontade nasceu em mim e eu não controlei. Devemos confessar os nossos erros com a mesma coragem com a qual tivemos para cometê-los. É engraçado que por muitas das vezes, para pecar, nós somos um leão. Mas para na hora de reconhecer, nós somos um gatinho. Somos muitas das vezes fracos e covardes. Jogamos a responsabilidade dos nossos erros para cima de outros. E sabe, enquanto eu e você permitimos ficar dessa forma, nunca, jamais iremos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Da abundância, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Nunca iremos desfrutar do renovo. Sabe por quê? Porque é o pecado que nos afasta de Deus. Enquanto nós estivermos em pecado, enquanto nós estivermos na desobediência, na transgressão, na iniquidade, não iremos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. E quando reconhecermos isso, não iremos desfrutar se jogarmos a culpa do nosso erro para cima de outro. Nunca iremos desfrutar da bondade, da misericórdia, na plenitude que Deus tem para nós. E Davi, ele continua dizendo: pequei contra ti e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu olhar e puro no teu julgar. Aqui, irmãos, eu vejo o quanto Davi ele estava desesperado. Aqui, irmãos, eu vejo o quanto Davi estava angustiado. Porque, apesar de tudo, o que ele mais prezava era a presença do Senhor. E aqui, a partir do versículo 10, olha o que ele diz: cria em mim um coração puro. O que significa a palavra criar? A palavra criar significa trazer algo à existência a partir do nada. Então, no momento em que Davi vira e fala, cria em mim, ele está simplesmente falando, ele está olhando para ele e vendo que o coração que ele tinha, a vida que ele tinha, não era boa. O coração que ele tinha não era bom. Ele está simplesmente virando para Deus falando, tira esse coração que tem aqui e cria em mim um de acordo com a sua vontade,
ou de acordo com o seu querer. Cria em mim um coração que o Senhor vai ter prazer. Cria em mim um coração que o Senhor vai sentir paz. Cria em mim um coração que o Senhor vai se agradar. E ele continua. E renova em mim, renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é renovar? Renovar é o seguinte: Senhor, existiu um espírito em mim reto, que andava de acordo com os seus caminhos. Só que em algum momento ele se perdeu. Renova isso em mim. Ele ainda existe, mas está apagado por causa da sujeira, da desobediência que eu cometi. Renova isso em mim. Renova em mim. E aqui ele continua dizendo, olha o que ele diz no versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Se a gente for ver, Davi ele valorizava mais era a presença. Davi ele era rei. Tinha dinheiro, tinha fama, tinha mulheres, ele tinha tudo. Mas quando ele vira e fala, não tire de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito, ele está vendo que o que ele tem de mais valioso não é o dinheiro, não é o palácio, não é o reinado, não são as mulheres, não são os servos que estavam à disposição dele. Aqui eu consigo ver o desespero que ele tem, o medo que ele tem de perder a presença de Deus. E aí ele diz, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não tire de mim o teu Santo Espírito. E no versículo seguinte ele diz aqui no versículo 12, e restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe o que Davi está falando aqui para mim e para você? Ele está fazendo uma análise da vida dele, está falando, poxa, eu desobedeci, eu menti, eu errei, eu pequei. Se eu morrer agora, eu não tenho a salvação. Sabe aquela sensação de paz, de salvo, que a gente tem quando a gente anda em obediência? Quando a gente peca, a gente perde isso, a nossa mente fica desesperada. Poxa, se Jesus voltar agora eu fico para trás, se eu morrer eu não vou para o céu. É isso que Davi está experimentando aqui. E aqui Davi ele vira e fala, não retires de mim o teu Santo Espírito e restitui em mim a alegria da tua salvação. O que Davi está falando? O pecado tirou de mim a essência, a graça, a paz de ser salvo. O pecado tirou de mim a tua essência, o pecado tirou de mim, me afastou da tua presença. E aqui a gente está vendo Davi se lamentando por isso. Tanto é que ele diz, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto e inabalável e restitui em mim a alegria da tua salvação. Se nós formos ver quando Saul estava errado, ele, por 38 anos do seu reinado, ele governou na desobediência. Mas quando Samuel falou que ele iria perder o reinado, ele se desesperou. Aqui Davi está se desesperando porque não queria perder a presença de Deus. Aqui a gente vê a diferença, que um valoriza a presença, o outro valoriza a bênção. E a grande questão é, quem nós somos nesse dia de hoje? Que tipo de pessoa nós somos? Será que nós somos o Davi do início do texto? Que erra, peca, falha, desobedece, mente, trai, engana, rouba, se prostitui, trai a mulher, trai o marido, e a consciência nem pesa que está errado? Será que nós somos esse tipo de pessoa? Ou será que nós somos o Davi, que quando tem os seus olhos abertos para o erro que cometeu, tem a humildade de chegar até Deus e falar, Deus, a culpa não foi de fulano, a culpa não foi de Beltrano, a culpa foi minha. Eu errei, eu falhei, eu pequei, eu desobedeci, eu menti. Será que nós somos esse tipo de pessoa? Ou será que nós somos o crente Adão e Eva? Ou será que nós somos o Davi que está em erro, que está em pecado, mas nem sabe que está errado? É possível, irmãos, eu e você como crente, estar errado, em pecado, sem saber que está. O próprio Davi engravidou a mulher dos outros, matou um inocente, e a consciência dele me acusou de que ele estava errado. A grande questão aqui é o quão longe Davi estava de Deus para poder fazer tudo isso de errado e nem perceber que estava errado. O quão longe talvez você está de Deus, porque está vivendo numa vida que sabe que Deus não se agrada, mas não consegue voltar, não consegue reconhecer que está errado. O quão longe você está de Deus. Olha para a sua vida.
Olhe as ações que você já teve até o dia de hoje. Você olharia e falar, Deus tem prazer na vida que eu levo? Ou você olha e fala, poxa, Deus não está nada feliz com a vida que eu levo? Analisa tudo que você já fez. Independente de você ser cristão ou não. Você esteve sempre certo? Traiu sua esposa, traiu seu esposo? Mentiu, roubou? Fez algo errado sabendo que era errado, só que estava todo mundo fazendo? A salvação é individual, assim como o juízo também. Então, irmãos, que nessa palavra de reflexão, você e eu possamos ver quem nós temos sido, que crente nós temos sido, que pessoa nós temos sido, independente de você ser ou não cristão. Como que está a sua vida até esse presente momento? Faz uma análise de si. Se você quer confessar para Deus, confessa para Deus. Senhor, eu tenho levado uma vida que o Senhor não se agrada. Senhor, no decorrer da minha vida, eu menti, eu enganei, eu traí, eu me prostituí, eu traí minha esposa, eu traí meu esposo, eu fiz tantas coisas erradas que talvez agora eu nem consigo me lembrar de todas. Mas faça como Davi, não jogue a culpa para cima do outro. Reconheça, fala, Senhor, eu fiz porque eu queria fazer. Eu fiz porque eu estava envolvido, eu fiz porque eu fui, porque eu participei, eu fui porque o meu coração desejava experimentar aquilo. Peça para Deus um coração novo. Peça para Deus um coração que Ele vá se agradar. Fala como Davi falou, cria em mim um coração puro. E se você é cristão, diga, renova em mim um espírito reto. Renova em mim um espírito que vai me fazer andar nos seus caminhos. E a alegria da salvação que eu tinha perdido por causa do pecado, restaura e restitui em mim, Senhor. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa mensagem. Eu espero que você possa ter entendido aquilo que Deus tem para falar para você através de mim. Porque eu também necessito fazer uma análise da minha vida dentro do que o manual me ensina. Eu não sou melhor do que você. Eu também já fui confrontado por essa palavra. Eu já precisei deixar de ser o crente Adão e Eva e ser o crente Davi, que dobrava o joelho e falava, Senhor, eu fiz, eu pequei, eu menti, eu desobedeci. E eu tenho falado, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Faz de mim, Senhor, uma pessoa melhor, uma pessoa que o Senhor tenha prazer. Eu tenho buscado ser uma pessoa melhor. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através de mim nessa mensagem. Fique com Deus, fique na paz, tenha um excelente dia, uma continuidade de semana. Que a graça e o amor do Senhor invada seu coração e que essa mensagem de reflexão faça você retornar para os caminhos do Senhor. E caso você ainda não ande no caminho do Senhor, que essa mensagem ela venha tocar no seu coração, que você venha fazer uma análise da sua vida. Será que eu estou tendo uma vida que Deus se agrada? Caso não, faça como Davi fez. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas antes, tem que confessar os seus erros. Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Fique na paz, tenha um excelente dia, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que em nome de Jesus, essa palavra ela venha frutificar no seu coração. Fique com Deus e tenha um bom dia. Amém.